Bom dia a todos, meu nome é Maria, eu sou aluna do doutorado do Programa de Aquicultura do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande, e o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje está intitulado como a importância da qualidade de água em cultivos de organismos aquáticos em sistema de bioflocos. Bom, pessoal, quando a gente fala em aquicultura, ou seja, em cultivo de organismos aquáticos em cativeiro, principalmente se tratando de sistemas intensivos, como bioflocos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a água ela não é apenas o meio onde o animal está, né? Na verdade, a água é o próprio sistema produtivo. Por quê? Porque a gente cuida do animal de forma indireta, né? A gente não cuida do animal em si, a gente cuida da água, né? A gente mantém uma boa qualidade de água, a gente mantém os parâmetros de qualidade de água dentro do ideal para a espécie que a gente está cultivando. E a partir disso, a gente garante um bom crescimento dos animais e uma boa produção, né? O que difere da produção de organismos terrestres, como boi, suínos, enfim, dentre outros, onde o ambiente e o animal eles acabam se apresentando de forma separadas, né? Na agricultura não, na agricultura tudo acontece dentro daquele ambiente. Então, qualquer alteração ali, qualquer alteração nessa água pode impactar diretamente o metabolismo do animal, né? E isso reduzindo a sua imunidade, né? Estressando o animal, consequentemente tornando o crescimento mais lento, né? Alterando a sobrevivência, causando a mortalidade do animal, dentre outras questões. E no sistema de bioflocos, isso acaba se tornando ainda mais sensível. Por quê? Porque o biofloco, o sistema de biofloco, no sistema do biofloco não existe a renovação de água, isso existe há muito pouco, né? Existe a ciclagem dos nutrientes, né? E aí a gente já pergunta o que é o sistema de biofloco, né? Como que esse sistema acontece? O sistema de biofloco é um sistema de cultivo intensivo que trabalha com pouca ou nenhuma renovação de água por causa da reciclagem dos nutrientes, né? Que faz o controle, que acaba causando o controle dos compostos nitrogenados, principalmente se tratando de amônia e de nitrito, que são dois compostos altamente tóxicos para esses organismos aquáticos, né? E aí é um sistema que trabalha, que funciona a partir da ação de três vias. Quais são elas? A via heterotrófica, a via nitrificante ou quimioautotrófica e a via fotoautotrófica, né? Ou seja, a base do sistema de bioflux, na verdade, está na ação das bactérias heterotróficas. Por quê? Porque a partir da. A gente sabe que a amônia ela surge no sistema, é importante falar isso também, a partir de sobras de ração, a partir das fezes dos animais, né, das excretas que acabam se decompondo e ali vai liberando, né, se degradando, e ali vai liberando a amônia no sistema. Né? E as bactérias heterotróficas, elas são estimuladas ali no sistema a partir de uma fonte de carbono orgânico. Né? Essa acaba sendo uma medida emergencial, ou seja, quando a amônia está muito alta, se adiciona uma fonte de carbono orgânico ali no sistema, que é o que as bactérias heterotróficas precisam para serem estimuladas, para se desenvolverem, para realizar as suas funções ali no sistema. E aqui que essa fonte pode ser o melaço de cana-de-açúcar, o açúcar comum, farelo de arroz, farelo de trigo, são várias fontes de carbono orgânico. Né? A gente faz uma relação para a carbono e nitrogênio, adiciona ali no sistema e fornece esse carbono orgânico para que essas bactérias heterotróficas elas se estimulem e elas acabam convertendo a amônia que está ali no sistema em biomassa microbiana, que é o biofloco. O biofloco é um aglomerado de bactérias, de compostos sólidos ali no sistema, restos de ração, excretas, algas, enfim, né? E também tem a via quimiototrófica, que são as bactérias que é representada pelas bactérias nitrificantes, né? Ou seja, bactérias nitrificantes, bactérias que fazem um processo de nitrificação, que nada mais é que a conversão da amônia em nitrito por um grupo de bactéria nitrificante e a conversão do nitrito em nitrato por outro grupo de bactérias nitrificantes, né? Ou seja, elas fazem a oxidação da amônia, transformando em nitrato, que acaba sendo um composto menos tóxico que o nitrito, que é a amônia, dentro do sistema. Né? Além disso, tem a ação também
da via fotoautotrófica, que é prensada pelas microalgas, pelas algas, que acabam fazendo ali. A gente sabe que o quê? Que esses organismos são organismos fotossintetizantes que eles utilizam principalmente o fósforo e o nitrogênio para realizar assim, as suas funções, né? Para se desenvolverem, enfim. E aí o sistema vai fornecer o fosfato, que entra ali no sistema a partir da adição de ração, né? E que precisa também ser removido. E também do nitrogênio em forma do nitrato, né? Que é o que está muito disponível ali no sistema. Ou seja, com toda essa ciclagem desses nutrientes, acaba que a demanda, a necessidade de renovação de água acaba sendo menor. Por quê? Porque esses parâmetros eles acabam se equilibrando ali no início. Terá como base ali as bactérias heterotróficas que estarão sendo estimuladas ali para se desenvolver no sistema e para realizar as suas funções. Logo depois, de forma mais lenta, naturalmente no sistema, irão se desenvolver as bactérias nitrificantes, né? Que diferente das heterotróficas, a gente não estimula a ação delas a partir do carbono orgânico, né? A gente só tenta manter um ambiente alcalino, né, com carbono inorgânico ali presente na água, porque elas utilizam ele exatamente para realizar as suas funções. Isso é o máximo que a gente pode fazer para controlar essas bactérias. Quando elas estão estabilizadas no sistema, aí já não precisa mais adicionar o melaço, né, uma fonte de carbono orgânico, porque as bactérias nitrificantes estarão ali fazendo essa conversão da amônia, reduzindo ela, tirando ela do sistema, né, reduzindo ela do sistema, convertendo a nitrato, né? E aí, como esses compostos nitrogenados, eles ficam equilibrados no sistema de biofloco, não precisa de renovação. Por quê? Porque a gente faz renovação para equilibrar a amônia, para equilibrar o nitrito, para equilibrar diversos parâmetros, né? E como já tem o equilíbrio ali, a utilização de água é bem menor que outros tipos de sistemas de cultivo de organismos aquáticos, né? E aí, consequentemente, também a gente consegue trabalhar com a maior densidade de estocagem, né? Geralmente, o sistema de biofloco, eles trabalham até de 200 camarões por metro cúbico a 400, 500, enfim. Estão sendo trabalhados, inclusive, estão sendo desenvolvidos trabalhos que trabalham com hiperdensidades, né? Densidades aí de 600 por metro, enfim, altas densidades. Ou seja, trabalha com alta densidade, né, e acaba sendo um cultivo de um ecossistema microbiano dentro do tanque. Ou seja, não é apenas um camarão ou um peixe, que é o organismo ali foco da produção, que está sendo cultivado, mas existe ali o cultivo de um ecossistema inteiro, desde bactérias, a microalgas, algas, até camarão e peixe. E aí, por que que a qualidade de água ela é tão crítica no BFT? Né? Já que é um sistema que acaba sendo muito equilibrado nesse sentido, de manter os compostos nitrogenados controlados. Porque em sistemas convencionais, se algo sai do controle, você renova a água. No biofloco, não. Né? Nesse sistema, qualquer desequilíbrio ele tende a se acumular. Né? E como nós temos alta biomassa microbiana, né? Qualquer instabilidade pode gerar um efeito em cadeia, né? Ou seja, a qualidade de água do biofloco, ela significa estabilidade ecológica. E aí a gente começa a falar dos principais parâmetros, né, de qualidade de água e podemos começar pelo oxigênio dissolvido, que é um dos parâmetros, de fato, o parâmetro mais importante do sistema BFT. Então, quando a gente fala de oxigênio dissolvido, né, em sistema de bioflocos, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, a primeira coisa que precisa ficar clara é que ele não é importante só para o camarão, né? Ele é a base do funcionamento do sistema inteiro. Isso porque, como eu falei anteriormente, no BFT nós não temos apenas um animal respirando, um animal de foco, né, o camarão ou o peixe. Nós temos uma biomassa microbiana enorme dentro do tanque. E essa biomassa ela também respira. Ou seja, as bactérias heterotróficas, que são estimuladas pela relação carbono-nitrogênio, que aí, por sua vez, consomem o oxigênio intensamente para converter a amônia em biomassa microbiana.
Tem as bactérias nitrificantes, né? Quando ocorre esse processo de nitrificação, essas bactérias elas oxidam a amônia para nitrito e depois para nitrato, né? E esse processo ele é altamente dependente do oxigênio, ou seja, está acontecendo ali uma oxidação. Então, ele é totalmente dependente do oxigênio. É um processo aeróbico e energeticamente exigente. Então, nesse sistema, né, no sistema de biofloco, o consumo do oxigênio ele não é apenas metabólico do animal, né? Não é apenas o metabólico do animal. Ele é a respiração do camarão, a respiração da bactéria heterotrófica, a respiração das bactérias nitrificantes, a oxidação da matéria orgânica. Logo, a demanda desse parâmetro é muito maior do que em sistemas convencionais, onde só tem um único foco, um único organismo, que é o camarão, o peixe, a ostra. Né? E o que acontece quando esse oxigênio ele começa a cair? Que pode acontecer de forma muito comum em fazendas de cultivo, e até na EMA a gente tem esse exemplo, né? Essa vivência. Principalmente ali na GH3, na GH5, nos viveiros não, porque é outra coisa, mas na GH5, na GH4. Em época de verão, né, de veraneio, muita gente no cassino, a energia começa a ficar muito carregada. Então, vez ou outra, ela acaba caindo na EMA. Tem gerador, mas às vezes dá problema, às vezes falta diesel para utilizar no gerador, né? Às vezes soprador não liga depois de uma queda de energia, queima uma bomba, queima tudo e a gente fica totalmente sem aeração no sistema. E isso é um problema imenso. Por quê? Como eu falei anteriormente, tem muitos organismos que estão ali dependentes desse nutriente, desse composto, né? Para sobreviver. Como tem muito organismo nesse ambiente, então, e estão respirando o tempo todo e não está tendo ali disposição de oxigênio na água, né? O que tem vai sendo consumido muito rápido. Consumo muito rápido. A gente já teve situação de chegar ali no tanque. Eu, particularmente, tenho um exemplo de chegar no tanque e ver o oxigênio estar em zero. Entende? Então é algo muito comum e a gente utilizar várias coisas, tentar lidar com isso de várias maneiras, de diversas maneiras para manter a produção, para não perder toda a produção. Porque aí o que que acontece quando esse oxigênio cai? Né? Falando do camarão. Primeiramente, o camarão ele entra em um estresse fisiológico, aumentando a ventilação branquial, tenta compensar a redução do oxigênio disponível e isso acaba gerando gasto energético adicional. Né? O segundo ponto, o metabolismo ele acaba mudando. Ele muda, né? O metabolismo muda. Em condição de hipóxia, o animal ele pode migrar parcialmente para vias anaeróbicas, o que acaba levando ao acúmulo de metabólicos como lactato, que não é legal, né? Porque acaba comprometendo o equilíbrio ácido básico e gera desgastes fisiológicos nesses animais, nesses organismos. E terceiro, a imunidade é afetada, né? De forma absurda. Existe inclusive evidências na literatura que mostra que baixos níveis de oxigênio eles acabam reduzindo a atividade de hemócitos e diminuindo a capacidade fagocítica, né? Aumentando a susceptibilidade a patógenos oportunistas, ou seja, por esse motivo, eles podem acabar até adquirindo aí uma patologia, né? E causando um grande problema na produção. Além de tudo isso, quando esse oxigênio ele cai e chega a níveis críticos, posso falar ali abaixo de 2, de 1, é muito crítico, o próprio sistema microbiano acaba entrando em colapso, né? Ele se desorganiza. As bactérias elas são bem mais sensíveis a essas mudanças bruscas desses parâmetros de qualidade de água. Então, a nitrificação, por exemplo, é inibida, ela para. Então, se a nitrificação para, já pode ser um exemplo. Por quê? Porque se está faltando oxigênio, uma parte desses organismos, por exemplo, podem morrer ali no sistema. E aí ele irá degradar, irá ser liberada muita amônia ali, né? Essa amônia E se a nitrificação não está funcionando, a amônia irá ali se acumular e causar a morte dos demais organismos que estão ali, que estão ali já numa situação complicada, que se sobreviveram a essa queda de oxigênio, mas que, além de tudo, tem que lidar com esse acúmulo de amônia porque a nitrificação parou.
né? Então, a comunidade bacteriana pode mudar de perfil e pode favorecer micro-organismos também menos desejáveis, né? Em sistemas intensivos, com alta biomassa, que é o caso do sistema de bioflocos, essa queda pode levar à mortalidade súbita, especialmente quando isso acontece de madrugada, né? Quando a atividade fotossintética é inexistente e o consumo respiratório continua. Então, ali está tendo um maior consumo de oxigênio durante a madrugada, durante a noite, e é muito rápido para que esse oxigênio desça e alcance níveis críticos até zero, e causa aí a mortalidade total, a perda total da produção. Então, por isso, quando o cultivo é feito em sistema de bioflux, a aeração não é apenas o equipamento de suporte, né? Ela é estrutural, ela mantém o sistema funcionando. Sem ela, não tem como ter cultivo de nada. Né? A aeração ela garante o fornecimento contínuo de oxigênio, a manutenção da biomassa microbiana ativa, a suspensão dos flocos, que os flocos precisam ficar suspensos, eles não podem decantar além do sistema, eles precisam ficar ali rodando no sistema. É a estabilidade do sistema. Sem o oxigênio adequado, quando eu falo oxigênio adequado, a gente fala de níveis acima de 4, né? Abaixo de 4 já é considerado crítico, oxigênio crítico. O sistema de bioflocos ele simplesmente entra em colapso. Né? Então, se a gente puder resumir, né, no biofloco, o oxigênio ele não é um parâmetro de qualidade de água apenas. Né? Ele é o eixo metabólico do sistema inteiro, porque ele supre a necessidade de bactérias, de peixes, de camarões, de algas, né? E por isso é extremamente importante que tenha um sistema de aeração preciso, um sistema de segurança forte, né? Geradores, sopradores, para manter essa aeração dentro do que de fato necessita o sistema de bioflux. Agora, falando da temperatura, né, que é outro parâmetro muito importante durante o cultivo de organismos aquáticos em sistema de bioflocos, a temperatura é um dos fatores mais importantes porque ela regula o metabolismo dos animais que estão sendo cultivados, né? Então, quando eu digo metabolismo, eu estou falando tanto do animal quanto das bactérias que estão ali presentes no sistema. A gente precisa lembrar que é um sistema de cultivo que trabalha, que tem todo o ecossistema ali presente, bactérias, peixes, camarões. Então, o camarão, por exemplo, ele é um ser ectotérmico, né? Ou seja, ele não regula a própria temperatura corporal. Não é como a gente, né? Que regula a nossa própria temperatura corporal, que a gente consegue regular. Né? Então, o metabolismo dele, ele depende diretamente da temperatura da água. Se a temperatura aumenta, dentro da faixa ideal, o metabolismo acelera. Isso significa que maior, que como o metabolismo desse animal ele está acelerado, ele terá uma maior taxa de alimentação, ele irá se alimentar muito, muito mais. Consequentemente, tem uma maior digestão e um maior crescimento. Mas isso tem um limite. Não é assim, vou colocar a temperatura 40 graus, que é para ele se alimentar mais e ele crescer. Não, não pode, não é isso. Né? Ele tem uma faixa ótima de temperatura. Cada espécie de animal que está sendo cultivado, de peixe, de camarão, enfim, tem uma faixa de temperatura ótima que vai dizer, que vai fazer com que ele cresça melhor, se desenvolva melhor, se alimente melhor, né? Então, se essa temperatura ela ultrapassa a faixa ótima, o metabolismo ele acelera demais, né? Se uma temperatura muito alta. A gente pode falar do Vanamei, por exemplo. Se tiver temperaturas acima de 32 graus, o metabolismo dele acelera muito, o consumo de oxigênio aumenta absurdamente, né? O estresse fisiológico ele aumenta, o sistema ele começa a entrar em desequilíbrio, muito consumo de oxigênio, né? Enfim. E aí agora a gente pensa no outro extremo. Se a temperatura cai, o metabolismo ele desacelera, né? Ou seja, o animal não come ou come menos, cresce menos, a conversão alimentar piora, né? E não é só o animal. A atividade bacteriana também é dependente de temperatura, né? As bactérias heterotróficas, as gentrificantes, todos esses grupos, eles têm uma faixa ótima de atuação. Né? Se a temperatura oscila muito, a taxa de nitrificação muda, a velocidade de transformação da amônia em nitrito depois de nitrato muda completamente. Então, a temperatura ela controla a velocidade de crescimento, a atividade bacteriana, as taxas de nitrificação, consumo de oxigênio. Agora, entra um ponto muito importante, que são as oscilações térmicas, inclusive. Não é só cair,
da faixa ideal, que é problema. Oscilar já é um problema, por quê? Porque gera um choque térmico no animal, né? Isso estressa o animal. Toda vez que a temperatura ela varia bruscamente, o animal ele precisa gastar uma energia muito alta, muito grande, para se ajustar fisiologicamente àquela nova temperatura. Não, se a gente ficar indo e voltando, ele vai ter que fazer isso várias vezes, repetidamente, né? Então, ele ativa mecanismos compensatórios, ajusta o metabolismo e altera a ventilação branquial. E a energia é limitada, né? Então, se ele está gastando energia para se adaptar, ele deixa de investir, né? De investir essa energia em crescimento, em desenvolvimento. Então, mesmo que não haja mortalidade, você tem um impacto produtivo, porque ele reduz o seu crescimento, né? Essa estabilidade térmica, ela é produtividade. Agora, tem também tem os níveis de temperatura, né? As taxas de temperatura que causam a total mortalidade. Tem uma faixa de temperatura onde o animal ele cresce, ele se desenvolve. Tem uma faixa de temperatura que ele não cresce, mas ele sobrevive. E tem outra faixa de temperatura em que não tem condições, ele morre. Que eu acho que eu posso citar o Vanamei, por exemplo, que quando a temperatura ele chega em 14 graus Celsius, aí a gente já consegue ver mortalidade. Quando está muito alto, 32, 33, 34, da mesma forma. Então, tem um limite, entende? Nem muito baixo, nem muito alto. É dentro daquela faixa ideal para a espécie em cultivo. E aí a gente pode seguir falando também do pH e da alcalinidade, que são conceitos químicos, mais são os conceitos químicos, né, mas com impacto biológico enorme. Quando a gente fala de cultivo de camarão, de peixes, né, de organismos aquáticos. O pH, ele interfere diretamente na toxicidade da amônia. E isso é bioquímica pura, né? A amônia na água ela existe em equilíbrio entre duas formas, a forma ionizada e a não ionizada. A forma ionizada, desculpa, a forma não ionizada, ela é tóxica, né? É a que atravessa membranas celulares com mais facilidade e acaba causando danos fisiológicos a esses animais. E o que determina, né? Que forma predomina? O pH é a temperatura. Quanto maior o pH, maior a fração de amônia da forma tóxica, né? Que é a não ionizada. Então, às vezes, o produtor olha o valor da amônia total e acha que está tudo bem, mas se o pH estiver alto, aquela mesma concentração pode se tornar muito mais perigosa, né? Isso significa que o pH ele não é só um número, ele é algo muito importante, também é um parâmetro muito importante. Ele modula a toxicidade, né? E não é só importante nesse ponto, porque os organismos além do cultivo, o peixe ou o camarão, eles também precisam eles também têm uma faixa ideal de pH, né? Então, esse pH ele precisa estar dentro do confortável para esses animais. Não só o peixe ou o camarão, mas as bactérias também. As bactérias heterotróficas e nitrificantes, por exemplo, eles precisam de um pH mais neutro, puxando para básico. Assim. Quando esse pH ele começa a cair, né, está abaixo de 7, a ação desses organismos ali no sistema ela começa a se reduzir. Então, como ela começa a se reduzir, pode também colocar o sistema em colapso. Então, o pH é um parâmetro que também deve ser analisado com frequência, geralmente se analisa todos os dias, né, quando o cultivo é em sistema de bioflocos. E principalmente por quê? Porque o processo de nitrificação ela também reduz o pH, né? Causa uma queda no pH, o consumo da alcalinidade pelas bactérias nitrificantes causam também a redução do pH, então ele precisa ser controlado, ajustado, para analisado todos os dias para que, caso precise, ele seja controlado, né? Ele seja ajustado para que fique ali de acordo com o que a espécie demanda, o que o sistema demanda. Falando de pH, né, e a alcalinidade ela funciona como um tampão químico do sistema, né? Ela representa a capacidade de água de resistir a variações de pH. Durante a nitrificação, quando a amônia ela é oxidada, a liberação de íons hidrogênio, né? Isso tende a acidificar o meio. E quem neutraliza essa acidificação? A alcalinidade. A alcalinidade ajuda a estabilizar o sistema. Então, o problema é que a alcalinidade ela é consumida nesse processo, como eu falei anteriormente. As bactérias nitrificantes, elas utilizam o carbono inorgânico, diferente das heterotróficas, que utilizam o carbono orgânico, né?
para realizarem as suas funções ali dentro do sistema. Então, nesse tipo de sistema, com a nitrificação ativa, a alcalinidade ela tende a diminuir, ela vai diminuindo ao longo do tempo. E se ela cai demais, o sistema perde a capacidade de tampão. Entende? O que acontece quando o sistema perde a capacidade de tampão? O pH começa a oscilar. E quando o pH oscila, todo o sistema perde a estabilidade. As bactérias ficam menos eficientes, a toxicidade da amônia varia, o animal sofre estresse, a nitrificação pode desacelerar, é um efeito em cascata, né? O sistema vira um caos. Então, por isso que nesse sistema a alcalinidade é muito importante, é um parâmetro muito importante, tanto para suprir a demanda por carbono inorgânico das bactérias de nitrificação, né, quanto também para o controle total ali do sistema, né, para servir como tampão no caso em queda de pH, né? Estratégia, então, resumindo, ou seja, e aí aí o que fazer? Quando esse pH e essa alcalinidade, eles se descontrolam no sistema. Quando a alcalinidade cai, quando o pH cai, aí a gente corrige. A gente joga aquela hidratada para corrigir a alcalinidade, pH, né? Enfim. Então, de forma resumida, a temperatura ela regula o metabolismo, o pH regula a toxicidade, a alcalinidade regula a estabilidade, né? E esses três parâmetros citados, esses últimos, eles são equilibrados, né? O sistema ele funciona de forma previsível. Se eles oscilam, o sistema entra em colapso, em instabilidade fisiológica e também microbiológica. E no BFT, né, onde tudo é intensificado, tudo tem uma demanda maior, pequenas variações desses parâmetros acabam tendo um impacto muito maior nessa produção, nesses organismos. E agora a gente entra, talvez, no maior desafio do sistema de bioflocos, né? No foco do sistema de bioflocos, que é o controle dos compostos nitrogenados. Bom, por que no BFT, né? Diferente dos sistemas com alta renovação? Porque o nitrogênio ele não vai embora. Né? Ele fica dentro do sistema, ele circula. E tudo começa com a amônia. Ou seja, a reciclagem de nutrientes, como eu falei anteriormente. Tudo começa na amônia. A amônia é o primeiro composto nitrogenado liberado, né? Ele vem da excreta do camarão, principalmente da degradação de proteínas da ração. E aí, toda vez que o animal ele metaboliza aminoácidos, o nitrogênio, o nitrogênio excedente ele é excretado principalmente na forma de amônia. Então, quanto maior a taxa de alimentação, maior a produção de amônia ali no sistema, né? E aí, agora entra um ponto crítico. A amônia na água existem duas formas, como eu falei anteriormente. A forma não ionizada e a forma ionizada. A forma não ionizada é a forma lipossolúvel, né? Ela atravessa membranas celulares com facilidades, como eu acabei de falar, como eu falei anteriormente. E essa é a forma que é altamente tóxica. Ou seja, quando a amônia ela atravessa as brânquias, ela interfere no equilíbrio ácido básico do organismo, do camarão ou do peixe. E com isso, pode causar alteração no transporte iônico, desequilíbrio osmótico, danos às células epiteliais, branquiais, hiperplasia e espessamento também do epitélio. E quando o epitélio branquial espessa, o que é que pode acontecer, né? O que é que acontece? A eficiência de troca gasosa, ela diminui, ou seja, a respiração acaba sendo afetada do animal, né? Além da toxicidade direta desse composto, você ainda compromete a respiração desses organismos. Em níveis elevados, a amônia ela também afeta o metabolismo energético, né? O organismo ele precisa gastar energia para excretar o excesso de amônia da hemolinfa, ativando mecanismos compensatórios. Então, você tem dois impactos: o fisiológico, né, e o produtivo. E tem mais. A toxicidade da amônia ela depende de pH e temperatura. Então, um sistema aparentemente estável pode se tornar perigoso, né, se esses parâmetros eles variarem. E no caso do sistema de biofloco, quando esse composto ele está alto e não tem uma comunidade microbiana estabelecida, eu falo sobre agentificantes, é como eu falei anteriormente, aí a gente adiciona carbono orgânico, uma fonte de carbono orgânico, melaço de cana-de-açúcar, para reduzir os níveis de amônia, para que ela não se torne tóxica ali no sistema para os animais. Depois da amônia, vem o nitrito,
né? O nitrito ele é um intermediário da nitrificação, ou seja, a amônia, ela inicialmente, né? A nitrificação acontece por etapas, e a amônia ela é transformada em nitrito, né? E ele aparece quando as bactérias oxidam a amônia, mas o processo ainda não chegou até o nitrato, ainda está no processo de conversão da amônia em nitrito. Né? E o nitrito ainda, o nitrito ele tem um mecanismo de toxicidade muito interessante, né? Ele compete com cloreto na hemolímfica, com cloreto, né? Na hemolífica no camarão, ou seja, no crustáceo, o equilíbrio iônico ele é essencial. Quando o nitrito ele entra na hemolinfa, ele interfere na capacidade de transporte de oxigênio, porque pode oxidar a hemocianina, né? Que acaba reduzindo a eficiência do transporte de oxigênio também. Então, mesmo que o oxigênio dissolvido ele seja adequado na água, o animal pode apresentar hipóxia funcional, né? Como se o oxigênio ele tivesse disponível, mas ele não conseguisse ser transportado de forma eficiente, que acaba gerando letargia, redução do apetite, crescimento comprometido, maior susceptibilidade a doenças, né? E mais uma vez a energia sendo desviada para manutenção, não para crescimento, porque o camarão ele está estressado, né? E ele vai tentar se manter vivo, sobreviver ali diante toda essa situação né? Por esse transporte de oxigênio ser atrapalhado. E o nitrito, o que é que acontece? Ele é tóxico, eu acabei de falar isso. E o sistema de Beofloco, ele tem um ponto que ele fica extremamente crítico. Por quê? Porque quando se não usa o inóculo, geralmente a gente usa o inóculo. Quando eu falo inóculo, estou falando que a gente pega um pouco de água de um cultivo anterior de camarão, que já tem uma comunidade bacteriana estabelecida, né? Pré-estabelecida, já tem as bactérias ali nitrificantes estabelecidas no sistema. E aí a gente pega essa água, joga em um tanque novo, com água nova, mistura, e aí a gente tem bactérias no sistema e vai acabar mantendo a qualidade de água ali eficiente, porque já tem bactérias no sistema. Quando o floco ele é iniciado do zero, né? Quando o cultivo inicia do zero, sem inóculo, sem floco, sem uma comunidade bacteriana já estabelecida, o que acontece? Esse biofloco ele vai se formando aos poucos. As bactérias nitrificantes, ela vai aparecer no sistema de forma mais lenta. Primeiro, a gente irá equilibrar esse sistema com bactérias heterotróficas, ou seja, a gente inicia o cultivo e aí, à medida que a amônia for subindo, a gente vai corrigindo essa amônia com a adição de carbono orgânico para que as bactérias heterotróficas elas ajam ali no sistema. E aí, depois de um tempo é que as bactérias nitrificantes elas começam a aparecer. Quando elas começam a aparecer, aparecem primeiro as bactérias que fazem a conversão, o grupo de bactérias que faz a conversão da amônia para nitrito. E as que fazem a conversão do nitrito a nitrato demoram um pouco mais para aparecerem no sistema, para realizar essas funções. Ou seja, acaba acontecendo ali durante 2 semanas, 3 semanas, um acúmulo de nitrito, né? Logo, começa a aparecer concentrações altíssimas e tóxicas para esses organismos, né? Que chega aí a 20, a 30 até de nitrito, 30 miligramas por litro, 20 miligramas por litro, que são concentrações altamente tóxicas, né? Principalmente se a gente falar de um cultivo que é feito em salinidade baixa, né? Porque a gente sabe que a salinidade, ela influencia diretamente na toxicidade desse composto, dos nitrogenados. Então, se for um cultivo em salinidade baixa, esse é um problema, né? Em salinidade alta, eu falo de 30 a 35, tudo bem. Esse sistema, ele até resiste, o camarão ele até resiste a concentrações 10, 15 miligramas por litro de nitrito. Mas se a salinidade for baixa, é complicado e pode gerar uma grande perda aí na produção de organismos aquáticos. Então, o nitrito é um parâmetro que deve estar ali em sistema de biofloco sendo sempre analisado e caso esteja presente concentrações fora, né, dos níveis ideais, muito tóxicas, o que tem que ser feito até o momento que se faz de forma comum é a renovação de água. Aí faz uma renovação de água, de parte daquela água, para de fato estabilizar o sistema e reduzir esse nitrito, que é altamente tóxico. Então, se faz análises frequentemente durante o cultivo em sistema de bioflocos. E, por fim, a gente tem o nitrato. Eu gosto muito de nitrato porque eu trabalho com nitrato, inclusive. O nitrato, ele é o produto final
da nitrificação, né? Ele é considerado o composto nitrogenado menos tóxico, quando comparado à amônia e a nitrito, mas isso não significa que ele seja relevante. Por quê? Ele é menos tóxico. Por quê? Porque ele só passa a ser tóxico quando ele alcança concentrações altíssimas, de 400, ele acaba sendo letal. Mas, entretanto, tem trabalhos que falam que a partir de 50 miligramas por litro, 50 por litro, 75 por litro, esse composto ele já acaba reduzindo o crescimento de camarões, por exemplo. Ou seja, ele é menos tóxico, mas ele não deixa de ser tóxico. Né? E principalmente existe sistema de biofloco, onde esse composto ele vem sendo acumulado ali. Né? A gente tem bactéria para converter nitrito, tem bactéria para reduzir amônia e converter também, mas não tem um redutor do nitrato. Né? Eu até falei das fotossintetizantes, né, dos organismos ali que estão presentes, mas eles não são suficientes para retirar esse composto da água completamente. Então, o nitrato é o produto final da nitrificação, como eu falei anteriormente, ele é considerado menos tóxico quando comparado à amônia ao nitrito, mas isso não significa que ele seja irrelevante. Em sistema com pouca renovação de água, como o BFT, né, o chama de biofloco, o nitrato ele tende a se acumular e níveis cronicamente elevados podem causar efeitos subletais, como estresse osmótico, alterações fisiológicas prolongadas, impacto direto na microbiota, né? E então o nitrato ele é menos agressivo, mas ele é acumulativo. E aí entra o coração do biofloco, a manipulação da relação carbono-nitrogênio. Né? No BFT, nós estimulamos bactérias heterotróficas, adicionando fundo de carbono. Ao aumentar a relação carbono-nitrogênio, nós favorecemos o crescimento bacteriano. Né? Essas bactérias elas assimilam a amônia diretamente e incorporam o nitrogênio na própria biomassa celular, ou seja, em vez de deixar a amônia seguir, né, o caminho da nitrificação completa, nós direcionamos esse nitrogênio para virar a biomassa microbiana. E essa biomassa forma os bioflocos. Então, o que acontece na prática? A amônia ela deixa de ser apenas um composto, né, um composto tóxico, e passa a ser um nutriente para as bactérias. Ela é transformada em proteína microbiana. E essa proteína ela pode ser ingerida pelo camarão, funcionando como suplemento nutricional natural. Isso é o que torna o BFT tão interessante. Né? Ele converte resíduo em biomassa útil. Mas existe equilíbrio. Se a relação carbono-nitrogênio estiver indesejada, né, a amônia ela acumula. O nitrito pode subir, a microbiota pode mudar, o sistema entra em instabilidade, né? Então, no bioflocos, manejar nitrogênio é manejar a microbiologia. E no final das contas, o que a gente está fazendo não é só cultivar camarão, né? Muito mais, nós estamos conduzindo o sistema biogeoquímico fechado, onde cada forma de nitrogênio tem impacto fisiológico direto, né? Então, é como eu falei, a amônia está sendo trabalhada ali no sistema. O nitrito também, mas o nitrato não está. Né? O nitrato ele vai ali se acumulando e, à medida do tempo, né, ele começa aí com concentrações baixas, mas como sempre está sendo jogado ração, né? Sempre tá entrando nutriente no sistema, e a amônia ali sempre gerando amônia no sistema por causa das excretas de camarões, dos camarões ou dos peixes ali, dos organismos ali presentes. Consequentemente, as bactérias nitrificantes elas estão transformando essa amônia em nitrato. Né? Então, está tendo um acúmulo no meio do cultivo, ou até no final, esse nitrato pode alcançar concentrações acima de 400, a depender também da densidade de estocagem que está sendo trabalhada ali. Se for uma densidade muito alta, a gente terá concentrações aí próximas, de fato, a 400 miligramas por litro, que é letal, que é uma concentração letal, né, para camarão, por exemplo. E aí a gente se pergunta, de qual a forma, como é que a gente trata, né, esse nitrato? Como é que a gente reduz para que isso não aconteça, para que não seja reduzido o crescimento, para que não se torne mais lento? O que se faz, o que tem sido feito, tem sido utilizado macroalga, né, em cultivos multitróficos, com biofloco. Tem a uva, por exemplo, a uva fasciata é muito utilizada para isso, e de fato ela consegue ajudar no controle desse composto, mas também vem sendo estudada a desnitrificação, né? A desnitrificação anaeróbica, que é um processo biológico, né? Um processo biológico, onde na falta de oxigênio, os organismos, as bactérias heterotróficas, elas acabam transformando esse nitrato, utilizando, né, o oxigênio ali presente no nitrato,
elas utilizam esse oxigênio e transformam esse nitrato em nitrogênio gasoso e acaba saindo do sistema. Então, isso é feito também. Claro, em um tanque à parte, é um reator, não em toda a água, é um volume ali de água do tanque, e aí, consequentemente, vai reduzindo, vai tentando manter essas concentrações de nitrato controladas dentro do sistema. Mas, né, a aquaponia também, é feita a aquaponia, utilizando plantas, enfim, macroalgas. Essa é a forma que tem sido mais utilizada para a redução desse composto, né? Se não, apenas renovação. Se for o caso, é feita a renovação para controlar esse composto. Agora a gente vai falar de um ponto que muita gente trata de forma simplificada no biofloco, mas que é extremamente delicado, né? Que são os sólidos suspensos totais, o SST. No biofloco, os sólidos não é sujeira, tá? A água parece suja, mas os sólidos não é sujeira, né? Eles são o próprio sistema funcionando. Por quê? Como eu falei anteriormente, os bioflocos eles são agregados formados por bactérias, microalgas, protozoários, matéria orgânica particulada e exopolissacarídeos, né? Então, eles funcionam como unidade de reciclagem de nutrientes, como eu falei anteriormente, fonte natural de proteína, estrutura microbiana ativa, né? E isso é uma grande vantagem nutricional. O camarão, ele gera esses flocos e aproveita proteína microbiana, lipídios, vitaminas. Só que aqui está o ponto crítico, né? O excesso desses compostos de sólidos acaba deixando de ser benefício e passa a ser estressor. Ou seja, os sólidos são as bactérias, a regeneração, o biofloco, né? E aí, em excesso, que é o que é bom por quê? Porque é alimento para o camarão, porque deixa o sistema equilibrado, porque mantém a qualidade de água. Entretanto, em excesso, se torna um grande problema, né, para o cultivo. Quando a concentração desse composto ela está elevada demais, né? Ela está elevada, acaba ocorrendo um aumento da turbidez e da carga particulada em contato constante com as brancas. E aí o que, que acontece fisiologicamente, pensando no camarão? As brancas elas são estruturas extremamente delicadas, com epitélio fino, né, para permitir ali as trocas gasosas, para que o organismo ele respire, e essas trocas sejam eficientes. Então, quando há um excesso de sólido, né, um excesso de partícula ali suspensa na água, ocorre a irritação mecânica, o epitélio ele responde com hiperplasia, ele pode ocorrer fusão de lamelas, a área de troca gasosa ela diminui, né? Ou seja, isso acaba reduzindo a eficiência respiratória do organismo que está sendo cultivado. E quando essa eficiência respiratória ela diminui, né? Ou seja, ela cai, o animal ele precisa aumentar a ventilação branquial. Isso significa mais gasto de energia. Então, não é apenas ter biofloco, né? É ter biofloco na concentração adequada, porque o biofloco é simultaneamente o alimento e fator estressante, dependendo do equilíbrio. E também o que equilibra a qualidade, o que mantém a qualidade de água do sistema. Então, agora a gente vamos pensar de forma melhor, né? A qualidade de água ela não é só um parâmetro físico-químico. Ela determina a microbiota do sistema. Então, quando a gente fala de sólidos, né? Quando a gente fala de sólidos suspensos, que são os bioflocos, a gente precisa ter um controle, né? A gente precisa ter um controle. As bactérias, elas estão ali sendo geradas o tempo todo. O floco está sendo gerado o tempo todo porque está o tempo todo entrando ração no sistema. Então, consequentemente, vai ter, quando se usa melaço, né, que estimula a formação dessas bactérias heterotróficas e, consequentemente, desses sólidos, aí tem que ter muito cuidado, né? E o sistema de biofloco, ele é exatamente essa adição de carbono orgânico no sistema e de presença dessas bactérias no sistema. E aí tem que ter um controle, né? Tem autores que falam que é preciso manter esses sólidos na concentração lá até 300 mg por litro, outro até 500, mas tem que ter muito cuidado, porque pode entupir as brânquias dos camarões, a depender da concentração no sistema. Não só isso, pode entupir as brânquias, os nódulos, que é um sistema de aeração muito utilizado, pode entupir a aerotubo, pode dar problema em bomba, é tudo isso que o sólido pode causar, e por isso é muito importante que ele seja controlado. E em caso de excesso de sólido no sistema, o que é que se faz? Porque chega um momento que o sistema é de colapso, que ele ultrapassa as concentrações aceitáveis de sólido. O que é que se faz? Clarificação. E o que é uma clarificação? Nada mais que uma decantação desse sólido, né? Tem um clarificador,
né, que é fora do tanque de cultivo, é outro tanquezinho menor, né, que tem ali um volume muito pequeno comparado ao tanque de cultivo. E aí a água ela fica recirculando e vai o sólido decantando ali naquele sistema, naquele clarificador, e aí vai se reduzindo o sólido do sistema. É isso que é feito quando os sólidos eles estão muito altos em sistema de fogo. É um parâmetro muito importante que tem que ser avaliado continuamente, sempre, para que não passe da concentração ideal e não cause problemas à produção. Então, fazendo aqui, recapitulando tudo, a água ela define quem domina o tanque, né? Se o sistema está equilibrado, com oxigênio adequado, relação carbono-nitrogênio ajustada, pH estável, sólidos controlados, né? O que acontece? As bactérias benéficas, elas predominam. Existe competição ecológica, há ocupação de nichos, patógenos encontram menos espaço para se estabelecer. Agora, se o sistema ele entra em instabilidade, né? Queda de oxigênio, acúmulo de amônio, oscilação de pH, excesso de matéria orgânica, acaba causando, ocorrendo, né, o desequilíbrio microbiano. E onde há desequilíbrio, né, os organismos oportunistas, eles se proliferam. Né? Então, muitas vezes, surtos sanitários não começam com patógenos, né? Eles começam com a perda da estabilidade ambiental. Porque né, é por isso, na verdade, que a qualidade de água é também estratégia de biossegurança. Manter esses parâmetros estáveis significa manter a microbiota funcional e competitiva. E o animal, ele responde a tudo isso. Quando a qualidade de água ela está comprometida, né, o primeiro nível de resposta é fisiológico. Podemos observar hiperplasia branquial, fusão de lamelas, aumento de produção de muco, alterações de hepatopâncreas, dilatação tubular, alterações no tecido hematopoético, né? E essas alterações, elas não acontecem por acaso. Elas são respostas adaptativas. O problema é que a adaptação, ela custa energia. E aqui está o ponto mais importante dessa aula. Energia limitada, né, gente? E se o animal ele precisa usar energia para regular equilíbrio osmótico, né? Compensar a hipóxia, detoxificar a amônia, reparar tecido branquial e ativar a resposta imune, essa energia ela deixa de ser direcionada para o crescimento, né? Ela está sendo utilizada para lidar com o estresse causado por causa desse equilíbrio. Ele só quer sobreviver, o animal só quer sobreviver, não tem muito o que fazer, ele precisa sobreviver. Então, a energia que ele que ele poderia estar gastando para crescer, ele está gastando para se manter vivo ali no sistema. Então, não cresce, né? E o foco da produção é crescer, é engordar esse animal para que ele seja vendido. Né? Então, muitas vezes, o sistema ele não apresenta, né, mortalidade evidente, mas ele apresenta queda de desempenho. E isso acaba nos levando a impacto econômico, como eu falei anteriormente, porque no final tudo se traduz em produtividade, né? Ou seja, a boa qualidade de água, ela significa melhor conversão alimentar, maior ganho de peso, né? Porque né, crescimento mais uniforme, maior sobrevivência, menor uso de medicamentos, não, porque no Timar até tem de medicamentos, menor necessidade de renovação, ou seja, maior eficiência econômica. Já a má qualidade de água significa conversão pior, crescimento irregular, maior risco sanitário, perdas produtivas, custos adicionais, né? Ou seja, é importante manter essa qualidade de água para que esses organismos eles não precisem depositar a energia, grande parte da energia que eles têm, para apenas sobreviver no sistema e lidar com todo o estresse causado por parâmetros em desequilíbrio, né? Para que eles possam usar as energias que ele tem para crescer, para se desenvolver, né? Mais rapidamente para garantir a produtividade do sistema. Né? E às vezes o prejuízo não aparece como mortalidade em massa, ele aparece como redução silenciosa da performance. Então, só para fechar, no sistema de bioflocos, produzir não é simplesmente alimentar o camarão ou o peixe, é manejar um sistema microbiano, né? Ou seja, é manter o equilíbrio, manter aquela comunidade microbiana ativa e saudável dentro do sistema. Né? A água ela deixa de ser um recurso passivo e passa a ser um organismo vivo, dinâmico, bioquímico, interativo. Foi o que eu disse bem lá no início da aula. Né? A gente não cuida do camarão ou do peixe, a gente cuida da
água para que esse peixe, esse organismo ele se mantenha saudável, que ele engorde e que gera aí uma produtividade, né? Cada parâmetro está conectado. Temperatura, regula o metabolismo, oxigênio sustenta o sistema, pH modula a toxicidade, alcalinidade mantém estabilidade, nitrogênio circula, sólidos estruturam o ecossistema, microbiota define sanidade e o sucesso produtivo depende da nossa capacidade de entender essas conexões e manter o equilíbrio do sistema. No Biofloco, a pergunta não é apenas quanto eu estou produzindo. A pergunta é quão estável está o meu ecossistema. E com isso, gente, eu termino a minha aula. Eu agradeço a atenção de todos. Digo que se tiverem dúvidas, podem mandar mensagem para mim. E muito obrigada.